Já vimos aqui em vídeos anteriores que a utilização de bases de dados vai ser uma constante no Laravel e os mecanismos de migração e seeding são fundamentais para nós realizarmos testes à nossa aplicação. Por esse motivo achei interessante desenvolver um vídeo não centrado tanto nas funcionalidades do Laravel, mas na forma como vocês podem escrever um conjunto de ficheiros que permitem então carregar bastante informação para a vossa base de dados com o propósito de poderem realizar os testes que assim entenderem. Como devem calcular, é extremamente útil ter uma fonte de informação que nos permita a qualquer instante poder carregar para o interior de uma base de dados, de uma ou várias tabelas, obviamente, um conjunto de informação vasta que depois nos possa permitir, então, nesta fase de estudo, a explorar as diferentes sintaxes, por exemplo, do Query Builder. Já vimos aqui em vídeos anteriores como é que se faz, de uma forma muito básica, esse seeding, isto é, semear no interior da base de dados essa informação, mas eu tomei a iniciativa de desenvolver aqui um script, ou neste caso uma seed, que nos vai permitir encher a nossa base de dados, neste caso uma tabela de clientes cheia de registros. Vou também mostrar na fase final deste vídeo como é que vocês podem obter estes ficheiros para adicionar ao vosso projeto e poderem fazer os testes, ok? Neste caso eu utilizei a plataforma GitHub, mas irei disponibilizar também através de Dropbox, por exemplo, para vocês poderem descarregar mesmo que aconteça qualquer coisa no GitHub. Ora, vamos então por partes. O que eu fiz foi o seguinte, aqui relativamente à minha base de dados, eu mantenho a minha base de dados chamada Primeiro, é o nome do meu projeto, e até tenho aqui a tabela das migrações, mas não tenho nenhum migrate específico. Eu fiz aqui várias experiências, fiz migrate, depois fiz rollback. Ora, o que nós vamos fazer aqui então é muito simples, vamos só deixar a base de dados e vamos até eliminar aqui a tabela migrations. Neste caso, o que nós vamos ter é uma base de dados apenas criada, mas sem qualquer tipo de tabela, ok? Certifiquem-se que têm isto. Bom, o que eu fiz depois foi o seguinte, eu criei uma migration e para isso fiz aqui, obviamente, através do terminal e, portanto, aqui no Laravel, no terminal, fiz um create migration e no create migration, ou make migration, melhor dizendo, o que eu criei foi então este ficheiro aqui nas migrações, que é o create clients table. E no Create Clients Table criei uma tabela de clientes relativamente simples. Ela tem apenas um ID de cliente, que é de auto-incremento, portanto, automaticamente o valor deste campo vai ser definido pelo próprio mecanismo de migração, e depois no seeding também. Depois criei aqui uma string para o nome, outra string para o apelido, ou o sobrenome, como lhe queiram chamar, a cidade, o endereço de e-mail e a data de nascimento. Como podem observar, temos aqui várias strings, mas depois temos aqui uma date, ok? Porque a data de nascimento é num formato de data, ok? Não foi necessário colocar date time, porquê? Porque não vamos utilizar a hora do nascimento, não faz sentido. Mas o dia, o mês e o ano. Ora, a partir deste momento nós podemos fazer uma migração desta tabela, mas não temos ainda o seed. O seed, eu criei então este ficheiro relativamente complexo, não porque seja muito complicado, porque eu vou passar a explicá-lo, mas porque contém bastante informação. Então aqui no Clients Table Seeder, okay, este é o ficheiro para alimentar toda a tabela de clientes, eu coloquei aqui na função run, lembrando que quando nós criamos uma seed, ele fica apenas com a função run, para que depois através do PHP Artisan DB seed, ele faça então a inserção de todas as funcionalidades que aqui estão. E o que é que eu criei aqui então neste espaço? Eu deixei isto bem documentado, vocês poderão alterar da forma como bem entenderem. Eu criei aqui uma primeira variável onde eu posso definir e alterar o número de registros que eu quero inserir na minha tabela, neste caso na tabela de clientes, e eu coloquei aqui 50. Então todo este mecanismo que está aqui dentro do run vai sortear nomes, ok? Vai criar nomes aleatórios, neste caso, a partir de um array, já lá vamos, mas vai criar nomes que vão ser mais ou menos aleatórios. Porquê? Porque ele vai sortear um primeiro nome, ou nome próprio,
aqui deste array e depois vai sortear os apelidos a partir de um outro array. Okay? Já lá vamos. Mas se eu alterar aqui o valor para 500, eu vou ter 500 clientes na minha base de dados. Okay? Se eu colocar só 5, só vou ter 5. É isto que irá acontecer. Então eu criei depois aqui aquilo que eu defini como sendo as fontes de informação para a seed. Isto é, criei um array com um determinado número de nomes que vocês podem alterar, podem acrescentar, bastará para isso colocando vírgula e acrescentando nomes, ou retirar nomes ou alterar. Eu fiz aqui, no entanto, uma pequena nuance. Eu não coloquei os acentos nos nomes. Porquê? Porque eu depois quis criar a conta de e-mail utilizando o nome, ponto, sobrenome e um endereço de e-mail. E para não estar a criar ainda mais confusão, ou pelo menos mais código aqui para retirar as letras acentuadas dos endereços de e-mail, eu pura e simplesmente optei por simplificar e coloquei apenas os nomes sem acentos. Quer os nomes, quer os apelidos. E, portanto, temos aqui um array para nomes, um array para apelidos. Depois temos também o array para as cidades. E como podem observar aqui, eu não sei se tenho aqui o word wrap, tenho sim senhora, eu vou retirar o word wrap. E o que nós temos aqui então é um array com várias cidades. Eu tomei a iniciativa por uma questão de gentileza de colocar cidades portuguesas e também cidades brasileiras, ok? Tem mais ou menos umas 12 cidades, mas podem acrescentar, podem retirar, alterar, não há qualquer problema. Nos domínios de e-mail eu coloquei alguns dos domínios de e-mail mais conhecidos. Isto para quê? Para depois fazer uma concatenação e ficar com qualquer coisa do género. Ter aqui, se o primeiro nome for João, fica joão.ribeiro@gmail.com. É isto que vai ficar, mas eu aqui em baixo vou colocar aqui o J minúsculo e o R minúsculo e já vamos ver como. Okay? Então, depois nós temos aqui estas fontes de informação, vamos criar o ciclo, ou neste caso eu criei o ciclo, onde são tratados os dados, isto é, por cada volta do ciclo. O ciclo está definido para começar no item 0 e irá terminar quando alcançar o número total de clientes. E por cada volta vai incrementar o i, que é o meu índice de referência para dentro do ciclo. O que é que eu fui criar aqui? Por uma questão de facilidade de leitura, eu defini aqui variáveis para depois as colocar aqui dentro deste array. Portanto, eu defini aqui o nome. O nome é um nome sorteado e por isto temos aqui o array rand. Rand significa randomize ou randomizado, neste caso um número aleatório. O que o array rand permite fazer é, pegando aqui neste array, vai saber automaticamente quantos valores lá tem dentro e retorna um valor inteiro de uma chave possível dentro desse array. Isto é, se nos nomes nós tivermos, por exemplo, 22 nomes, ele irá sortear aqui dentro um número entre 0 e 22. E por isso depois eu utilizo esse valor como sendo o índice do array para definir o nome. O mesmo para os apelidos. Neste caso o apelido e depois um valor que esteja dentro do intervalo possível de chaves deste array de apelidos. O mesmo para as cidades. E, portanto, está aqui explicado. Isto seria a mesma coisa, ou mais ou menos a mesma coisa, que ter cidades, ou cidade é igual a cidade, e eu agora não vou escrever código literal de PHP, que fica entre 0 e o count, ou o número 0 e o número total de cidades, ok? E, portanto, é isto que o array rand faz. Pega neste valor, sabe que dentro deste array existe então um determinado número de elementos, define esse como sendo o elemento máximo, o elemento mínimo será o 0 e, portanto, sorteia um valor no meio. E, portanto, vai tornar então um valor que está dentro do intervalo das chaves possíveis. Ok. Muito bem. Depois de termos aqui estas informações, eu tratei da data de nascimento. Na data de nascimento eu defini aqui que o ano deveria ser entre 1960 e 2000, e depois os meses de 1 a 12 e os dias eu defini de 1 a 25. E poderão perguntar-me por que não de 1 a 30? Bom, porque poderíamos ter um problema quando tivéssemos, por exemplo, o mês de fevereiro que não tem 30 dias. Okay? Então, todos os meses têm pelo menos até 25 e, portanto, o rand aqui vai sortear um valor dentro destes espaços ou destes limites. Portanto, aqui teremos pessoas maiores de 17 anos, basicamente, ou então com 17 anos. Estamos em 2017, obviamente. E temos aqui data de nascimento, é então uma concatenação do ano, do mês e do dia por esta ordem, separados por um hífen, para que sejam injetados corretamente na base de dados. Depois temos aqui o e-mail, e no e-mail eu tomei a iniciativa então de fazer a tal concatenação, mas coloquei as letras todas em minúsculos, por isso usei a expressão str to lower.
Isto é pegar na string e passar para letras minúsculas. O nome, concatenado com um ponto, concatenado com o apelido, concatenado com os domínios de e-mail. E, portanto, a mesma circunstância que lá está em cima para sortear as cidades e os nomes, eu coloquei aqui de forma a que ele sorteasse um domínio de e-mail dos que eu elenquei aqui, ok? Simplesmente por uma questão de variedade. Depois, defini então finalmente o array que contém os elementos que terão que ser injetados dentro da base de dados e, finalmente, ainda dentro do ciclo for, okay, ou neste caso temos aqui, dentro deste ciclo for, este parênteses está relacionado com este que aqui está, dentro do ciclo for eu fiz então a inserção deste array de dados dentro da base de dados, neste caso concreto na tabela clientes, e por isso temos aqui dbTable clientes insert dados. E portanto ele neste caso está definido por defeito para fazer 50 registros, podem acrescentar mais, não há qualquer problema, claro, quanto mais tiverem, se tivermos poucos nomes, correremos o risco de ter nomes repetidos, mas isso não é qualquer espécie de impedimento, nem vai crashar. Ora, o que é que eu fiz com estes ficheiros para que vocês os possam utilizar? Neste caso concreto, eu já fiz e uma parte irei fazer outra, mas irei deixar ficar na descrição ambas as circunstâncias. Neste caso, eu utilizei aqui o GitHub, inscrevi-me há pouco tempo, há algumas horas basicamente, só para deixar lá um repositório. Então, o que é que eu nunca tive necessidade de utilizar o GitHub? No GitHub, o que é que vocês vão fazer? Vão escrever o github.com/sys4soft, ok? E quando entrarem no sys4soft, vocês não precisam de ter conta no GitHub, eu preciso ter conta para poder lá colocar os ficheiros, mas vocês não precisam ter para consultar o meu repositório porque ele é público, ok? Então neste caso o que vocês fazem é o seguinte, escrevem este endereço no vosso browser, ok? Depois de entrarem nesta secção daqui, vão encontrar aqui um espaço que tem Repositories. Quando clicarem aqui, vocês vão ter aqui YouTube Laravel. E quando clicarem em YouTube Laravel, vão encontrar aqui os dois ficheiros que eu criei. Neste caso, o cliente Stable Seeder é aquele ficheiro que contém esta complexidade que aqui está. E também o Create Tables Client está aqui, ok? Vocês podem fazer aqui, são duas coisas. Vocês podem clicar e ele automaticamente abre aqui o ficheiro e vocês podem simplesmente copiar e depois colar o texto dentro das vossas respectivas funções, ok? O mesmo acontece aqui com o Create Table Seeder. Mas aquilo que eu aconselho a fazer é que, uma vez que vocês não têm necessidade de estar a criar estes ficheiros dentro do vosso projeto, vocês podem descarregá-los e colocá-los nas pastas corretas para o efeito. Como é que fazem isto? É muito fácil. Fazem aqui o clone or download. Neste caso clicam aqui e vão descarregar com download zip. Quando fizerem o download do zip, vai aparecer aqui um ficheirinho, ok, que vai ficar na pasta das transferências, onde vocês quiserem. Quando vocês clicarem, vai abrir então o WinRAR e vai ter aqui uma pasta, ok, com YouTube Laravel Master. E lá dentro vocês vão ter os dois ficheiros. O que é que vocês vão fazer agora? Muito simples. Vão aqui ao vosso explorador, vão à pasta onde vocês têm o vosso Laragon. Dentro do Laragon vão entrar em www, se estiverem a utilizar o Laragon, se estiverem a utilizar o XAMPP, terão que entrar dentro da pasta htdocs e depois dentro da pasta onde vocês têm o projeto. Dentro da pasta do projeto, vocês já têm a estrutura que existe exatamente aqui, ok? Portanto, os ficheiros irão ter que ser descarregados exatamente para as pastas respectivas. Neste caso são os dois ficheiros para o interior da pasta database, mas o ficheiro do Create Client Table, que é uma migration, terá que ser descarregado para o interior das migrações. E, portanto, vocês arrastam-no para aqui e ele vai passar a existir dentro do vosso projeto. O ficheiro Clientes Table Seeder, vocês vão descarregá-lo para o interior da pasta Seeds. Okay? Finalmente, o que é necessário fazer é, dentro da vossa aplicação, neste caso do vosso Sublime, vocês vão refrescar e vão ter a certeza que estão lá, então, esses ficheiros. Vão refrescar aqui, por exemplo, podem clicar aqui com o botão direito do mouse e fazer um refresh, ele vai refrescar todos os ficheiros. E o que é que vocês irão fazer aqui? Vão se certificar primeiro que na pasta Migration está lá o Create Clients Table e na pasta dos Seeds está lá o Clients Table Seeder. O que vocês vão fazer é abrir aqui o Database Seeder e vão
retirar o comentário, que habitualmente aqui está. Se não tiver comentário, tudo certo. E o que vão fazer é simplesmente isto. Vão colocar aqui client stable seeder, que é o nome deste ficheiro que aqui está. Okay? Para que depois o seed funcione. Ora, vamos então testar. Deixem-me referir então que eu irei alternativamente ao GitHub colocar também um link na descrição deste vídeo para o Dropbox e para vocês poderem descarregar os mesmos dois ficheiros a partir de um ficheiro compactado dentro da Dropbox. Ok? Então, posto isto, o que nós vamos agora fazer é fazer as migrações. Como podem observar aqui, eu vou aqui fechar estes ficheiros todos que aqui estão, vou fechar isto tudo, vou baixar aqui toda esta parte e vou fechar aqui também o GitHub, apenas para mostrar que no nosso banco de dados, neste momento a única coisa que nós temos é então a base de dados primeiro sem nada. O que nós vamos fazer primeiro é a migração das tabelas e depois vamos fazer o seed. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, terminal, ok? Vamos fazer php artisan migrate e ele irá criar as tabelas dentro da nossa base de dados. São 4 tabelas, aqui só aparecem 3, vai criar também a tabela das migrations, mas criar aqui a tabela dos clientes, que é o que nos interessa. E agora, para inserirmos as seeds, vamos fazer php artisan db seed. E quando executarmos, ele, se estiver tudo colocado no sítio correto, ele vai fazer a seed. Reparem o que é que foi acontecer agora. Quando regressarmos aqui à nossa área da base de dados, nós não temos aqui nada, vamos então refrescar, refresh, ou pressionem F5. Temos já a tabela clientes, reparem como já tem 50 linhas. Vamos clicar aqui e vamos ter a possibilidade de depois vir aqui à data e verificar que estão aqui então os nomes todos com os respectivos dados. Neste caso temos Gabriela Valentino, de Aveiro, cidade portuguesa, a Gabriela Guimarães, que é de Aveiro, a Marília Cardoso, que é de Florianópolis, a Marília Damião, ok, o Manuel Ribeiro, que é do Porto, e portanto tudo isto é sorteado automaticamente por aquele mecanismo. Vocês podem alterar, podem utilizar nos vossos projetos, não há qualquer espécie de problema. Temos aqui também as datas de nascimento para podermos eventualmente, em algumas experiências, calcular a idade de cada um, ou por exemplo, perguntar através do Query Builder quem são as pessoas que nasceram no ano de 1970, ou na década de 60, ou no ano de 1982, etc. E, portanto, temos aqui já algum material para podermos trabalhar. Se, porventura, quiserem refazer todo este mecanismo, mas nesta altura ampliando o número de registros, é muito fácil. O que vocês poderão fazer, obviamente poderão eliminar todos os dados daqui e voltar a fazer a migração e voltar a fazer o seed. Neste momento o que eu posso fazer é fazer aqui um rollback, php artisan migrate rollback, e o que ele vai fazer é eliminar pura e simplesmente as tabelas que foram feitas, ok? Portanto, elas foram eliminadas. Se eu agora regressar aqui e fazer um refresh, só vou ter a tabela das migrações. Ok, reparem, cá está. E agora posso voltar a fazer então o migrate para criar novamente as tabelas e depois um novo seed. O que é que eu posso fazer aqui no fecheiro das seeds? Eu posso alterar aqui o valor, por exemplo, para 500. Ok, vamos colocar 500. Obviamente que vai demorar mais um pouquinho a fazer. Se quiserem fazer um teste de brute force e colocarem 50.000, podem esperar alguns minutos, porque eventualmente irá demorar mais tempo a carregar os dados para lá. Okay? E eventualmente, em algumas circunstâncias, poderá inclusive crashar o sistema. Mas, portanto, eu não aconselho a colocarem muitos registros, porque também não é necessário. O que nós vamos aqui fazer então agora, vamos fazer aqui o cls php artisan migrate, para criarmos novamente as tabelas. Cá estão as tabelas novamente, e depois php artisan db seed. Ok, cá está, vai demorar mais uns instantes, portanto estamos a falar de 10 vezes mais registros, mas agora vamos verificar se eles de facto foram inseridos aqui. Vamos aqui fazer um refresh, e cá estão 500 registros, vamos entrar, vamos aqui aos dados, e temos aqui 500 nomes, com certeza alguns repetidos, mas não tem qualquer problema. Eles estarão identificados aqui, ou serão unificados, quer pelo seu ID, quer também pela sua data de nascimento, que seria uma coincidência enorme termos duas pessoas com o mesmo nome e com a mesma data de nascimento. Portanto, temos aqui um exemplo do que é que vocês podem fazer para criar estes sistemas de testes, e volto a sublinhar um aspecto que é fundamental.
Quando nós estamos a desenvolver aplicações, nós devemos utilizar os nossos conhecimentos de programação e de desenvolvimento, não só para desenvolver a aplicação propriamente dita, mas também para criar estes mecanismos que, paralelamente, nos permitem fazer testes de brute force às nossas aplicações, isto é, verificar se ela está a funcionar com imensos registros, se ela se comporta normalmente, etc. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.